Rockmaker na área, aqui é a Nath, e hoje a gente vai de review com um álbum de uma banda que revolucionou na década de 80 na cena New Wave. Então hoje a gente vai de Real, da banda Duran Duran. A banda ali formada em Birmingham, na Inglaterra, no ano de 1978. Mas antes de eu continuar falando aqui desse álbum, desse descasso, antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir o vídeo, de ativar o sininho das notificações. Vou deixar aqui também o meu Instagram também, ali eu posto toda a agenda da programação de vídeos que vão entrar no canal, posto resenhas também de alguns discos que eu gosto, que eu tenho. Então, e também não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, com os amigos de vocês no grupo, nos grupos que vocês têm, esse vídeo e o canal, que sempre vou estar produzindo, a intenção é trazer sempre coisa nova aqui pra vocês, quinzenalmente, Então, voltando ali pro álbum Real, mas antes falar um pouquinho da banda, antes da gente falar das faixas, Então, banda formada na Inglaterra. Eles faziam até então parte da cena New Romantic. New Romantic, para quem não sabe, é uma vertente da New Wave. Então, New Romantic é um som que tem uma presença muito mais forte ali de sintetizadores, mas a New Romantic, diferente do synth pop puro, vamos dizer assim, as letras têm um apelo mais romântico, O próprio nome já diz, New Romantic, Então, tá ali, Então tem esse apelo de sintetizadores com letras um pouco mais românticas, E todo aquele apelo colorido, aquela coisa cheia de glitter, toda muito multicolorida que a gente adora, E até então eles estavam mais pendendo para essa linha. E o álbum Real foi um divisor, Porque ali eles conseguiram fazer um álbum muito mais orgânico, vamos dizer assim, Então a gente tem ali na formação, o Nick Rhodes no teclado, a gente tem o John Taylor também no baixo, Simon Le Bon no vocal, a gente tem também o Andy Taylor na guitarra e o Roger Taylor. Voltando um pouquinho ali, falando do Andy Taylor. O Andy Taylor, inclusive, tem uma carreira solo maravilhosa. Quero trazer um vídeo aqui no canal falando dele. Inclusive, ele tem álbuns de algo que tem um quê de AOR. Álbuns dele que dá pra dizer, um álbum dele que dá pra dizer assim que é praticamente um AOR. Presença forte de hard rock, também tem alguns projetos nessa vertente assim. Então esse álbum Real, eu acredito que ele pode se soltar mais musicalmente, falando que tem uma presença forte de rock and roll. Nesse álbum também tem as linhas de guitarra muito bem feitas. Então eu acho que ele pode, vamos dizer assim, se soltar um pouco mais musicalmente falando nas guitarras, Então eu acho que por isso que eu gosto tanto desse álbum, que fiz questão de trazer aqui no canal. Porque todo mundo, Duran Duran é só pop, é só aquela coisa romântica, aquela coisa só de sintetizador, eletrônico e tal. Não, é rock and roll, Tem linhas de baixo muito bem elaboradas, tem uma linha de guitarra muito bem elaborada. Então, vale a pena curtir esse disco, tá certo? Então vamos falar agora das faixas desse álbum, Mas antes vamos falar um pouquinho da capa, do propósito que é esse disco também. Então, se vocês olharem e perceberem a capa dela foi inspirada num movimento artístico chamado Art Deco, um movimento mais antigo, até uma estética diferente da época. Eu acho a capa dela, o álbum em si também, musicalmente, é um álbum muito à frente da época. Se vocês olharem essas linhas finas, essas cores, essa luminosidade toda, é bem coisa do Art Deco. Então, achei que foi uma sacada legal, colocar esse álbum, essa capa para esse álbum. E esse álbum também tem algo bem interessante. Ele foi um álbum totalmente construído para vender e para uma sacada comercial, Foi para vender nos Estados Unidos. A banda até então só tinha emplacado na Inglaterra. E esse álbum ele foi propositalmente feito para vender nos Estados Unidos. Só que ele não vendeu de primeira. Então, teve um produtor que pegou esse disco e remixou ele todinho. Tanto que vocês pegarem, assim, as versões iniciais, pegar as demos, é totalmente diferente, assim, sabe? É mais cru, sabe? Não é tão limpo. Então, a remixagem deu totalmente, assim, um ar diferenciado pro álbum. Deixou ele até mais refinado, vou dizer assim. Apesar de ter esses elementos mais pesados da remixagem, eu achei que deixou o álbum até mais polido, de certa forma, mais elegante, E a capa veio agregar isso também. Então, vamos falar agora das faixas, Então, a faixa, que abre é a própria Real,
nome do próprio álbum. Uma curiosidade, né? Essa faixa Real, ela não tem nada a ver com homenagem ao Rio de Janeiro, nada a ver com homenagem ao Brasil. Essa faixa, ela foi feita, é uma sátira, na realidade, em homenagem ao Rio Grande, a um rio que faz a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, a faixa foi inspirada justamente nessa questão, né? Depois a gente tem a música My Own Way, que eu acho fantástica, a segunda faixa para emendar, né, inclusive. Para quem já ouviu, para quem conhece um pouco, essa faixa My Own Way, mais pro final, a linha de guitarra dela puxa para uma outra faixa, que é a quarta faixa. Acho que quem tá vendo esse vídeo já deve estar sacando mais ou menos. Então, My Own Way também é um show de baixo à parte, acho maravilhosa. Depois a gente tem a Lonely in Your Nightmare também. Ela é um pouco mais suave, o álbum ele dá uma suavizada aqui. Eu acho que a sequência desse álbum, ela discorre de uma forma fantástica também. A produção desse álbum é muito bem feita. A sequência das músicas, né? Coisa de produtor, né? Então a Lonely in Your Nightmare ela é um pouco mais suave, tem um refrão um pouco mais suave também, mas ela não deixa de ser uma música energética, vamos dizer assim. E a Lonely in Your Nightmare, o clipe dela foi feito no Sri Lanka, né? Então eles quiseram ter um apelo mais artístico, né? Como é que eu posso dizer? Eles fizeram cenários mais paradisíacos, né? Paradisíacos nesse álbum. Então a gravação foi feita no Sri Lanka, né? Desse videoclipe. E a quarta faixa, a faixa super importante, que é a Hungry Like the Wolf. Foi uma das músicas que impulsionaram, né, a carreira do Duran Duran. Esse álbum também, inclusive, né? Então, é uma das que eu mais gosto, apesar dela ser uma das mais batidas, é uma das que eu mais gosto. E como eu falei, né, o riffzinho dela já foi premeditado lá na música My Own Way. Se vocês pegarem lá no finalzinho, ela meio que premedita a construção da Hungry Like the Wolf. Adoro, eu gosto do conjunto de vozes que tem no refrão, acho muito legal. Depois a gente tem a música Hold Back the Rain também um show à parte de baixo. Não tem muito que não tem que falar mal desse álbum, né? Depois a gente tem a faixa New Religion também, outro som à parte, outra linha de baixo, linha de voz, sintetizador perfeito, muito bem encaixado. Aí a gente tem a Last Chance on the Story também, sétima faixa, outra faixa direta também, mesma coisa, segue a mesma linha. Esse álbum ele tem uma linearidade muito bem construída. E a oitava também, outra música que marcou muito a carreira do Duran Duran, né, nesse álbum também, que é a Save a Prayer, né? Essa aqui é a classicaça dos anos 80, né? Bem dizer, é uma das músicas mais suaves, acho que até a música mais diferente do álbum, sabe? Da pegada desse álbum, mas não deixa de ser uma faixa que fica desconectada, né? Então eu acho maravilhosa a linha de teclado dela, aqueles elementos, né, que tem durante o refrão. Eu acho muito, muito bacana aquela coisa do som vai progredindo, depois some, né, aquele sonzinho do teclado, assim, no final, eu acho muito massa. E a última, não tão menos importante, que é The Chauffeur, se não me engano, se é assim que se fala. Ela é uma faixa, eu acho que é a faixa que mais desconecta um pouco do álbum, talvez. Acho que é uma faixa boa pra fechar o álbum, né? A sensação que no álbum que você tem, que ele começa lá em cima, né? Ele começa bem agitado, né? Bem animado, e ele vai baixando a guarda, vamos dizer assim, sabe? E essa última faixa, acho que é uma faixa muito boa ali pra encerrar o álbum, né? Então, esse foi um pequeno review ali do álbum Real do Duran Duran. Vale a pena ouvir. Como eu falei, é um disco que dá pra ouvir tranquilamente do início ao final, sem você cansar. É o tipo de álbum que você começa a ouvir. Quando você vê, tá no final, eu já falei, meu Deus, tão rápido assim. Então, é um álbum direto, rápido, de fácil audição. Então, fica a indicação aí pra quem não conhece. E pra quem já conhece, também deixa aqui seus comentários do que acha do álbum. Alguma curiosidade, se tiver também, às vezes eu deixei passar batida alguma coisa. E deixe também as sugestões de vocês de próximos reviews que vocês querem ver, da cena New Wave também pode ser, da cena pop, do synth pop. Então, deixem essas sugestões aqui.
E, novamente, né, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, de seguir aqui no Instagram, vou deixar novamente aqui o Instagram. E é isso aí, então. E a gente fica pra próxima.